Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre um assunto muito sério da área da saúde. Vamos estudar a sepse. O que é sepse? Que é também chamada de septicemia ou ainda infecção generalizada. Muitas vezes a gente fala, esse microfone tá bom. A pessoa deu uma infecção generalizada e tal. Poxa, isso aí no termo médico a gente chama de sepse. Então preste bem atenção, porque o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças e todas as condições médicas. Quanto mais a gente conhecer, mesmo que você não seja da área da saúde, fala, professor, eu não sou médico, não sou enfermeiro, nunca serei, não quero ser. Mas se você conhece, você tem a possibilidade de mais rapidamente procurar um médico, ou procurar ajuda, ou até indicar, enfim, o conhecimento como sociedade é muito importante, é o que nos liberta e o que faz a gente viver mais e viver melhor. Então, neste vídeo, vamos falar o que é sepse, os sintomas, diagnóstico, tratamento, prognóstico e outras coisas interessantes. É muito legal, pessoal. Eu aqui, como biólogo, eu vou trazer nesse vídeo a visão do nosso corpo no geral, porque o biólogo, pessoal, estuda olha só que interessante, o biólogo estuda todos os seres vivos e o meio ambiente em que eles vivem, né? Então, poxa, o nosso corpo humano, é detalhadamente estudado por o biólogo. Então, o sistema imunológico, tudo a gente vai explicar aqui com muita calma. Preste bem atenção. Eu amo essa parte aqui. Então, olha só. O que é sepse? Então, sepse, como eu já falei, pode ser chamado também de outros nomes aqui, né? Mas mais comuns são essas. É uma resposta do nosso sistema imunológico a uma infecção muito séria. Então, o que vai acontecer? Uma resposta inflamatória que sai do alvo, imagina está com uma infecção no pulmão, e essa infecção acaba gerando uma resposta imunológica tão grave, tão grande, podemos dizer assim, que toma conta do nosso corpo. Aí a pessoa entra em sepse. Veja, então, essa resposta inflamatória por todo o corpo, há manifestações graves pelo corpo. Porque, veja bem, imagina que tem uma bactéria, normalmente, vai ser por bactéria, mas pode ser por vírus ou por outros fungos, enfim, mas mais comum é bactéria. Essa bactéria está atacando o teu sistema respiratório, por exemplo, e o teu sistema imunológico está lá 1000. Essa bactéria pode extravasar, sair daí, se espalhar pelo corpo, e aí o teu corpo vai identificar que está tudo errado e vai começar uma resposta inflamatória mais forte, e essa resposta inflamatória vai tomar conta do corpo inteiro, e o que era para combater essa bactéria no teu pulmão acaba se espalhando pelo teu corpo e atacando involuntariamente outros órgãos que estão sadios. E aí a pessoa pode vir a óbito. Por isso que eu falo, isso aqui é muito grave, pode ser grave. E o conhecimento, o tratamento imediato é fundamental para que a pessoa tenha aí, que sobreviva de uma maneira exemplar. Então, gera uma disfunção orgânica no corpo e o que pode ser fatal. Então, tudo é uma sequência. Veja que no Brasil, mais de 200 mil pessoas morrem todo ano, só no Brasil. A estimativa no mundo supera aproximadamente 11 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde. E isso, obviamente, tem um impacto gigantesco. Por exemplo, quem é médico intensivista, um enfermeiro, está lá na UTI, vai ter esses casos toda hora. É algo que é uma progressão entre uma doença e aí uma falência múltipla de órgãos. Então está no meio termo. A pessoa, poxa, está com uma infecção, ficou lá em sepse, tem que tratar imediatamente. Se não tratar adequadamente, vai vir para cá, falência múltipla de órgãos e pode ter o óbito. Por isso que a gente tem que estar atento a isso. Então vamos lá. O choque séptico, então a pessoa está com sepse, tá, beleza. Se isso se agravar, pode dar o que a gente chama de choque séptico, que daí sim é uma complicação grave da sepse. O choque séptico, a pessoa tem choque literalmente, pode dar uma hipotermia, a pessoa ali sim pode vir a óbito de uma maneira muito rápida, se não for imediatamente. Por isso que o tratamento, vocês vão ver, a pessoa vai estar na UTI, tem que ter tratamento intensivo para ver todas as partes vitais dessa pessoa. Então vamos lá, sintomas ou quadro clínico, porque veja bem, a gente fala de sepse, é uma maneira geral para indicar que o teu corpo está sendo totalmente, está espalhado pelo teu corpo essa resposta imunológica, essa resposta inflamatória, tem que estar no teu corpo inteiro. Só que você tem que pensar que são vários os tipos de infecção, então primária, bacteriana, até viral, fúngica e tal, de protozoário, parasita e tal, que começam em algum lugar. Então olha que interessante, quando chega nessa parte, se torna a sepse, que é comum, independente de onde começou o foco da infecção. Mas para tratar a sepse, além de tratar as partes sintomáticas da sepse, você tem que atacar
aonde chegou a infecção primária. Então tem que tratar tudo ao mesmo tempo. Mas então os sintomas, de uma maneira geral, quando chegam aqui, podem antes disso ter outros sintomas dependendo de onde você tinha a doença. Então, por exemplo, você estava com uma infecção gastrointestinal. Certo, então pode ter começado alguns sintomas nessa região para depois vir para a sepse. Ou se for no pulmão, ou se for em outro local. Isso é importante a gente entender, porque a sepse, antes dela, tem que ter uma infecção. Pode às vezes ser por queimadura ou outras, mas normalmente é uma infecção. Beleza? Agora, veja bem, quais são os principais sintomas, porque são muito variáveis. Depende do quê? Depende da idade da pessoa, depende das condições de saúde da pessoa, se tem alguma doença pré-existente ou não. Mas vai gerar principalmente febre alta, o que, em alguns casos, no choque séptico, em outros casos também, pode gerar uma hipotermia. Em vez de subir a temperatura, cai. Então, para vocês verem que é variável. Mas geralmente vai dar uma febre muito alta, a pele vai ficar avermelhada, a pele muito quente, vai dar taquicardia, ou seja, o coração ele pode acelerar, vai gerar uma confusão mental, pode acontecer, lembrando que pode estar presente todos eles ou não, ou só alguns, né? Pode gerar edema, inchaço no corpo, icterícia, que é o amarelão, até porque o fígado pode ser atacado, e um desconforto abdominal muito grande. A pressão arterial pode cair também, então vai variar muito de pessoa para pessoa do progresso da doença. Então é um quadro clínico muito variável. Agora preste bem atenção, o diagnóstico ele precisa ser rápido. Então se o médico suspeitou, faz o diagnóstico para começar o tratamento e encaminhar a pessoa para ter um monitoramento, porque veja, está em sepse, além da infecção primária, está tendo outros problemas no corpo inteiro agora. E tem que fazer um monitoramento dos órgãos, tudo mais, que eu vou falar aqui no tratamento. Mas enfim, o médico vai avaliar os sinais clínicos, então vai investigar, vai conversar, vai ver a pessoa ali, sinais clínicos, está respondendo, não está respondendo, e pode pedir exames laboratoriais, que são vários ali, né, para tentar identificar a origem da doença, ou questão, exames de sangue e tudo mais. Agora, veja bem, tem esse QSOFA aqui, que não sei pronunciar QSOFA, né? Pensa QSOFA, é uma sigla em inglês, que se a pessoa, veja, isso é o mais moderno que tem hoje para o diagnóstico de sepse. Preste bem atenção, desses 3 sintomas, a pessoa estará em sepse se tiver 2 deles confirmados. Então, aumento da frequência respiratória, hiperventilação, então aumento da frequência, alteração no estado de consciência, então existem níveis, existe uma escala para essa alteração do estado de consciência, né? E baixa pressão arterial. Se a pessoa tiver com 2 desses aqui, ela vai ter que iniciar o tratamento para sepse. Muito bem, então esse é o diagnóstico, claro, essa é a parte, né, pessoal? Essa é a parte que o médico vai estudar na prática durante o curso de medicina. Essa é a parte que nós biólogos não estudamos, a parte prática, a parte de estar ali com o paciente. Então essa aqui eu dou todo o meu respaldo e meu apoio e minha solidariedade aos médicos que se dedicam a aprender isso de forma aprofundada e não só na parte teórica, mas também na parte médica, porque faz toda a diferença, tanto é que são 6 anos o curso de medicina e o estudante de medicina tem que estar na prática, tem que ver, tem que enxergar, tem que praticar. E tem que realmente estudar, né, pessoal? Porque imagina um médico que se forma sem entender nada disso, ou sem entender, sabe, Não, tem que ter teoria e prática, e tem que se dedicar, porque a medicina é uma coisa que lida com a vida das pessoas. Muito bem. E aí vem o tratamento. Vai precisar de um tratamento intensivo, certo? Então, por que seria um tratamento intensivo? É um monitoramento a cada momento, a cada batimento do coração tem que estar avaliando ali. Por quê? Se gera uma curvinha errada, se gera um problema, tenta combater esse problema antes que gere o óbito. Isso que é o tratamento intensivo. E aí vem o controle da infecção. Se a infecção for causada por bactérias, vai ter que utilizar o antibiótico. Mas aí vem a questão, qual é a bactéria que está lá? Qual é o antibiótico que vai ser utilizado? Muitas vezes, se a pessoa está num estado mais grave, o médico pode dar um antibiótico de largo espectro, ou seja, que vai atacar no corpo inteiro e vários tipos de bactérias, porque se tu não sabe, a pessoa tem que tratar, tu vai dar um específico, não, tu dá um que é geralzão aí, para depois até ter o diagnóstico, fechar para tratar com mais força. E todo o suporte e monitoramento para a pessoa. Então, como é que estão os órgãos? Está tudo funcionando? Está aqui, temperatura está cá, a pessoa está com dor, não está? E aí vão dosando. Isso acontece muito nos tratamentos intensivos ou semi-intensivos, né? E aí vem o prognóstico, tá, moçada? Vamos lá. A sepse, como eu falei para vocês, é uma condição que tende a ser grave. A mortalidade, a chance de morte existe, mas hoje a medicina está avançada e o tratamento, obviamente, se torna cada vez mais eficiente.
Mas então o que acontece? O prognóstico vai depender de vários fatores novamente. Imagina, cada pessoa é única e cada condição se torna única também. Então vai lá, idade. Pessoas muito jovens ou muito idosas tendem a ter, nesse caso, um prognóstico um pouco prejudicado, né? E no meio disso, teoricamente, um prognóstico melhor. Mas não quer dizer nada, a pessoa é velha ou muito nova, não vai. Não, pode sobreviver, vai sobreviver, se tudo der certo. Imunidade da pessoa, a pessoa está com o sistema imunológico funcionandinho, tudo certinho. Doenças crônicas, a pessoa tem hipertensão descontrolada, diabetes controlada, tem alguma doença crônica e não tratada, ou tratada, mas que não está 100% controlada, né? E o início do tratamento contra a sepse ou a infecção que gerou a sepse, começou agora, começou antes, demorou para começar, não demorou? Então, existem vários fatores que vai determinar. É óbvio que a gente vai pensar assim, poxa, quanto mais rápido começar o tratamento, se a pessoa está bem de saúde, a pessoa tem uma boa alimentação, tal, o prognóstico será melhor. E aí, os sintomas mais comuns, porque veja bem, os sítios mais comuns, ou seja, onde começa a infecção, geralmente, para gerar sepse, tá? Geralmente significa que não é sempre, tá, pessoal? Não é uma regra, mas principalmente se começa a infecção no sistema urinário, digestório ou respiratório, ok? São os três principais sítios, locais onde ocorre a infecção, que pode gerar uma sepse, tá? Mas como eu disse para vocês, não é 100%, vão ser 100% das sepses que tiveram origem antes desses três. Certo, gurizada? Então eu estou aqui dando a cara e a coragem, me aventurando numa parte da medicina muito importante, mas dando aquela visão do biólogo. Porque o nosso corpo, a gente tem que pensar assim, ó, o nosso corpo é uma máquina extremamente interessante. Nós temos o sistema imunológico inato, o sistema imunológico adquirido, e eles trabalham junto com uma porção de células, que são os leucócitos, para que qualquer infecção ou qualquer agente infeccioso seja combatido antes que ele derrube, porque a sepse, pessoal, por que a gente sobrevive dia após dia? Porque o nosso corpo está em homeostase, está em equilíbrio. Se essa homeostase é quebrada e, consequentemente, quebra o nosso equilíbrio, a nossa saúde, ora, uma complicação vai gerar outra e vai gerar outra até a pessoa virar óbito. Então o óbito se dá quando essa homeostase do nosso corpo é quebrada. Obviamente a gente espera que mais tarde isso nos alcance, né? Mas obviamente. Então nosso corpo vive lutando para isso. A sepse gera uma quebra dessa homeostase, desse controle, desse equilíbrio do nosso corpo e tem que ser consertada, né? Então veja bem, a medicina, a sepse a gente conhece tem essa condição há muitos anos, né? E sempre existiu na nossa espécie. Embora a medicina agora, nos últimos anos que se modernizou, ou nos últimos poucas centenas de anos que a gente descobriu que existia bactéria, né? Mas elas sempre existiram, as doenças sempre existiram, só que naquela época não sabia o porquê, o motivo, simplesmente a pessoa morria de uma causa que às vezes tu culpava os pecados da pessoa, né? Então tu falava, os deuses estão te condenando, né? Hoje a gente sabe que isso tudo aí, para a época era a realidade deles, mas hoje a gente conhece que aquilo lá não era bem assim, né? Que existe uma causa, uma bactéria, um fungo, um vírus que causa essa doença, que quebra o equilíbrio e o nosso corpo luta para isso. E a medicina está aí hoje para dar o suporte para que o nosso corpo consiga lutar e combater. Então é uma aliada ao nosso sistema imunológico. E nós, professor, eu não sou médico, não sou nada, você está escutando, assistindo a esse vídeo, aqui no final significa que você é curioso. E a curiosidade, ou necessário para uma prova também, né? Mas se você é só curioso, significa que você está dando um passo além na sociedade e está contribuindo, porque pode ser que daqui a um tempo esse seu conhecimento ajude uma pessoa, até você mesmo, para que tenha uma procura médica rápida, ou que tenha uma orientação, ou que enfim, porque o conhecimento movimenta a sociedade, nós, por exemplo, para viver mais e melhor, e é isso que a gente quer. A tecnologia precisa ser aliada também da saúde da população. Certo, gurizada? Para não ficar muito longo este vídeo, dou um beijo carinhoso em cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.